Oi, gente. Sou Daniela Macedo, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre os movimentos migratórios. O que a gente pode entender por movimentos migratórios? Olhando essa imagem, a gente vendo várias malas, a gente pensa em viagem. Não necessariamente precisa ser uma viagem longa, mas sim, a gente entende como movimentos migratórios deslocamentos ou fluxos populacionais, que podem ocorrer seguindo alguns critérios, como, por exemplo, quanto ao destino ou ao deslocamento, essas migrações ou deslocamentos podem ser internos ou externos. Se forem internos, ocorrerão dentro do próprio país. Se forem externos, ocorrerão de um país para o outro. Além disso, também nós temos o critério do tempo ou duração. Esses movimentos, eles podem ter um caráter permanente ou eles podem ter um caráter temporário. As viagens, por exemplo, elas ocorrem de maneira temporária. E eles têm uma relação de causa. Esses movimentos, eles podem ocorrer de duas formas, ou podem ter como causa aspectos espontâneos ou condições forçadas para que esse deslocamento ele possa acontecer. Quando nós falamos quanto ao destino ou deslocamento, se nós pegarmos, por exemplo, para fazer referência ao destino ou deslocamento externo, ou seja, de um país para o outro, a gente precisa inicialmente entender algumas questões. Uma delas é quem de fato é o emigrante. A gente entende como emigrante aquele indivíduo ou grupo que está deixando um determinado lugar. A partir dessa representação, talvez fique um pouco mais claro para vocês. Emigrar quer dizer saída, sair de um país para o outro. Mas tem um outro conceito também que às vezes gera uma confusão. Os imigrantes. Quem são de verdade os imigrantes? É aquele indivíduo ou grupo de indivíduos que acaba chegando em um determinado país. Acaba chegando no país. Então, a emigração marca a saída de um país e a imigração marca a chegada em um determinado país. O que a gente precisa entender é que essa relação de emigração e imigração ocorre de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo em que nós deixamos um país, nós estamos entrando em outro país. Então, nós emigramos em relação ao país que nós estamos saindo e nós imigramos em relação ao país que nós estamos chegando. Quando nós falamos na causa desses movimentos migratórios, e que a gente entende que podem ser forçadas ou espontâneas, eu trago para vocês duas situações. Por exemplo, quando nós falamos nos refugiados, que se veem obrigados a deixar seus locais de moradia, muitas vezes para outros países, esse deixar os seus locais de moradia nem sempre acontece por sua vontade, mas muitas vezes por motivos que lhes obrigam a tal condição, como guerras, perseguições políticas, religiosas, catástrofes naturais, entre outros. No caso dos refugiados, essa migração teria como causa um aspecto forçado. Mas, se os indivíduos planejam, ou seja, se eles desejam sair de um determinado lugar para outro por motivos pessoais, como insatisfação política, religiosa, econômica, buscam melhores condições de vida, aí nós temos uma causa espontânea. Vamos lá. Dentro desses movimentos migratórios, eles podem acontecer quando dentro do próprio país, marcando um deslocamento intrarregional que ocorre dentro da mesma região ou interregional, quando você vai de uma região para outra. Como referências desses movimentos migratórios nacionais ou internos, a gente cita o êxodo, a transumância, o movimento pendular, movimento sazonal e o movimento de retorno, que acontece cada vez mais forte na nossa atualidade.
Esses movimentos migratórios, entretanto, nós iremos falar no próximo momento. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar a sua dúvida. Até a próxima!